Bom, vamos lá, né? O título da live já é uma provocação, porque eu não devo confiar em ninguém para investir. Hoje mesmo eu botei a música do Titãs no Instagram, né? Não confio em ninguém com mais de 30, não confio em ninguém com 32 dentes. E talvez aí alguns gerentes fiquem zangados comigo. A minha querida Elza, do Banco Santander, que me atendeu há algum tempo na Unite, fica um pouco chateado comigo. Mas essa não é a minha intenção, tá? Minha intenção é realmente mostrar para vocês que ninguém é melhor para cuidar do nosso dinheiro do que nós mesmos. Tá? Essa é a minha intenção aqui nessa abordagem que eu vou dar para vocês aqui nessa aula de hoje. Tá? É por aí que eu quero conversar com vocês. Então vamos lá. Então, eu começo com alguns pensamentos, né, algumas divagações que eu vou direcionar a nossa conversa. Então, a princípio, né, eu chamo isso aqui de, sei lá, mentoria, grupo de investimento, né? E algumas pessoas já de cara me respondem, né, eu não tenho dinheiro para investir, para que eu vou aprender? Eu vou tentar responder essas perguntas ao longo da live de hoje. Ou outra abordagem, né? Investir é muito complicado. Eu não tenho tempo para aprender, não, André. Deixa alguém fazer isso para mim. Meu gerente, meu assessor. Então, eu não tenho tempo para ficar olhando o mercado financeiro, não. Esses caras ficam o dia todo olhando os números subindo e descendo, né? Decidindo como é que tem que investir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho mais coisa para fazer. Eu quero curtir minha vida, eu não tenho tempo para isso. Vamos tentar desmistificar essas coisas aqui ao longo da live de hoje. E aqui, né, o meu famoso gerente gente boa. Meu gerente é gente boa e me dá dicas boas, então eu confio nele. Eu não vou fazer esse curso aí, nem aprender, eu mesmo fazer, deixa que ele faz para mim. Faz de graça, né? Então deixa ele. Ou então uma corretora, né? Tem gente agora, muita gente entrando nessas corretoras, que eu não vou citar nomes. E aí tem uns assessores lá que me dão uma dica de graça, ou então barato, paga uma taxa de corretagem barata, não tem muito trabalho. Sempre nessa linha, né? Ou avançando um pouco mais, né? Porque aqui a gente vai dar um direcionamento mais para a renda fixa, mas a intenção da minha tutoria, né, da minha educação financeira, é abordar mais a fundo, tá? Então, tem muita gente que tem essa visão, né, de que prefere ficar na renda fixa, nos investimentos que ele considera seguro. E ao longo dessa tutoria, dessa mentoria, talvez não hoje, eu vou mostrar para vocês que tem investimento em renda fixa que é tão arriscado quanto os investimentos em ações, em fundos imobiliários, né? E eu conheço até casos de gente que tomou cano em rendimento de renda fixa. Tem CDB tão arriscado quanto o rendimento em ações. E ações tão seguras, mais seguras do que investimentos em renda fixa. Essa semana mesmo tem alguns grupos aqui de colegas de investimento, o pessoal estava cheio de medo aí de alguns CDBs aí relativamente famosos que estavam meio esquisitos. E aí, né, velho medo de investir em ação, em fundo imobiliário, aquele trauma, né? Eu posso dizer para vocês que até 1 ano e meio atrás eu nunca tinha investido em uma ação na minha vida. E eu não sabia nem o que era fundo imobiliário. Ou, nosso último módulo, né? Mal tenho tempo para investir, mal tenho dinheiro para investir no Brasil, eu vou investir nos Estados Unidos. Gente, vocês vão ver como é que é fácil de investir nos Estados Unidos com muito pouco. Hoje eu já vou dar indício para vocês. E eu começo, né, mostrando a realidade brasileira. Eu sigo ali o grupo do ICL, né, Instituto Conhecimento Liberto, e o ICL lançou um documentário há mais ou menos 1 mês e meio, que eu acho que revolucionou a imprensa, no sentido de despertar para a epidemia que tem sido as bets. Mas antes disso, alguns alarmes já estavam aparecendo, né? Esse dado aqui, por exemplo, é do raio-x do investidor da Ambima. Ambima é uma associação aí, né, financeira que a gente vai comentar dentro da nossa mentoria. Confiável, tá? Ele faz até alguns índices muito importantes para a gente no mercado financeiro, como, por exemplo, o IMA-BEN5. E ela todo ano faz o raio-x do investidor, já está na sua 7ª edição, em 2023. E ela mostrou, né,
um quadro aqui do investidor brasileiro. Onde os brasileiros estão colocando seu dinheiro? Em porcentagem da população brasileira total, tá? Esse aqui é um quadro de dezembro de 2023, tá? Nós estamos já em outubro, né? Fiz meu aniversário aí em domingo, dia 13, estamos no dia 15, dia dos professores, né? Não tem tanto tempo assim, né? 10 meses atrás. E ela mostrou, ó, que 67% dos brasileiros não investe, gente. Esse é um número assustador, né? Então, na verdade, o que a Ambima está mostrando, né? Esse é um dado aqui tirado do perfil Hoje na Bolsa, que apenas 37% dos brasileiros investe. E se eu for para as classes menos favorecidas, classes D e E, esse número baixa para 20%. Isso é, 80% das classes mais pobres não investe, nem em poupança, tá? Em nada. Simplesmente não investe. E da galera que investe, né, que é esses 37%, 73% investe na poupança, isso é, da população total, 24% é na poupança, né? Se eu pegar esses 24, né, dentro do 37, vai me dar 73% é na poupança. Que a gente vai ver, né, que é um investimento que praticamente, né, só corrige da inflação. Isso se você confiar, né, que os índices da inflação oficiais realmente, né, corrigem o nosso poder de compra, que isso aí não é tão verdade assim. Isso é, só sobram 27% dos que investem que diversificam além da poupança, que é muito pouco, né, gente? E olha esse número aqui, galera. 10% da população total do Brasil, tá? Isso foi um dado do final do ano passado, provavelmente esse número agora é maior, investe em aposta Tigrinho. 37% investe, mas 10% investe em apostas e no jogo do Tigrinho, né? E outros jogos que foi liberado pelo Brasil dentro do governo Temer. Eu acredito que esse número já esteja bem maior do que 10%. E outro dado que eu chamo a atenção, né? É que se eu somar os investimentos em tesouro direto, com título público, né? Que eu vou conversar com vocês mais no curso, mas é basicamente dívida pública. Se eu somar com os títulos privados, né, como, por exemplo, debenture, né, por aí, dá 7%. Se eu ainda pegar, né, basicamente também, né, um pouquinho de fundo mesmo, né, de investimento, mas só esses títulos aqui de dívida, ó, 5 mais 7, o pessoal joga mais do que investe nesses títulos aqui. Mais gente aposta que investe em CDB, que está basicamente aqui dentro, título privado, e tesouro direto. É assustador, né, gente? E olha esse número aqui, ó. Primeiro, mais gente investe em criptomoeda do que em ações. Criptomoeda é um investimento de risco maior. Ele não é totalmente uma loteria. Depois que eu estudei o assunto, eu verifiquei isso, né? Que cripto ele não é completamente uma loteria, mas a porcentagem de ações é muito pequena. Olha esse número também, ó. 3% bota dinheiro no colchão, né? O colchão que ele fala é guarda dinheiro em algum lugar, né? Não investe em absolutamente nada. E só 2% investe na bolsa. Provavelmente fundos imobiliários está aqui dentro, tá? Esse número é muito ridículo, gente. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 55% da população adulta investe na bolsa. No Brasil é 2%. Mais da metade do público americano, da população adulta, investe na Bolsa de Valores. No Brasil, só 2%. Isso é fruto de uma série de razões, né? Mas, com certeza, nesse ponto, o Pablo Marçal tem razão. É falta da educação financeira desde a escola, desde o ensino básico, que no Brasil não acontece. E eu defendo a tese que isso aí não é por acaso, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Aí fica a pergunta, né? Ah, eu não tenho dinheiro para investir, né? Que alguns de vocês falam. Mas aí eu contra-argumento, né? Mas para apostar, você tem? O brasileiro tem? Eu mostrei lá no slide anterior, né? 10% aposta.
E aqui dados bem recentes, tá? Eu tirei há pouco tempo, não tem a data aqui, mas tirei há pouco tempo do perfil Hoje na Bolsa, tá? Que chama de epidemia das apostas. Então ele mostra alguns dados sobre as plataformas de aposta no Brasil hoje, ó. 63% dos brasileiros que apostam online tiveram parte de sua renda comprometida com essas atividades. Quem está acompanhando as reportagens na mídia vê cada depoimento assustador, cara. De famílias, né, se decompondo, de gente entrando num caminho sem volta, gente se matando e tentando se matar por causa de vício em jogo, né? Eu tenho pessoas próximas que têm familiares viciados usando dinheiro, né, que poderia estar sendo investido. Esse dinheiro que muita gente diz que não tem dinheiro para investir, né? Mas para aposta, para fazer aposta em bet, tem esse dinheiro, né? 86% das pessoas que apostam têm dívidas. Porque vai formando a bola de neve, né? Vai pegando dinheiro de cartão de crédito, dinheiro de cheque especial, vai tentando apostar para poder cobrir a dívida, tentar cobrir o que perdeu e a dívida vai aumentando. Mais da metade dos times de todas as divisões de seus campeonatos são patrocinados por bets. Eu acho que é muito mais do que a metade, é quase todo mundo. O montante envolvido é 60 a 100 bilhões em 2023, e eu acho que esse número é ainda maior em 2024. E 33 milhões das pessoas da população de baixa renda já fizeram apostas esportivas. A população brasileira é 200 milhões, né? Aqui está falando só em baixa renda, é um número muito alto. Então a lição que fica aqui é: para apostar, o brasileiro tem dinheiro, e para investir não tem, né? É realmente um paradoxo. E aí eu levanto o dedo para você. Eu levanto o dedo para você não é para te acusar, porque eu estava nessa realidade há muito pouco tempo. Como eu digo aí, né, diria 1 ano e meio atrás. Porque eu comecei a aprender a investir mesmo há muito pouco tempo. E aí eu tento responder essas perguntas, né? Daqui a pouco eu vou interagir um pouco com o chat. Vocês podem botar aí algumas coisas que vocês acharem pertinentes, tá? Por que eu acho que você não investe, né? Porque eu acho que é cômodo. E aí até boto entre parênteses, né? Será que é egoísta? Pensar no agora. É muito mais fácil, né, gente? Eu quero viver agora, André. Eu quero viver a vida, né? Eu quero viver o momento. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas e se você estiver vivo? E se você viver 30, 40 anos? E se você, o seu filho, né, precisar de você mais na frente, tiver necessidade, o seu irmão, a sua mãe, as pessoas que você gosta, e você não puder socorrer? Ou você mesmo tiver um problema de saúde e não puder socorrer? Viver agora é ótimo, né? Viver o agora é ótimo. Farra, viagens. E você deve programar, e no curso eu ensino isso, gente. A ter uma parte do seu orçamento para o seu lazer. Mas você tem que pensar no futuro também. Porque é muito cômodo só pensar no agora. Porque é mais fácil, né, do que ter trabalho de aprender, por exemplo. E outro ponto que eu levanto, né, que eu considero uma provocação. Você deve porque nunca parou para se planejar. Os que devem, né, e que acham que não devem fazer minha mentoria ou qualquer tipo de aprendizado de investimento porque deve e não tem dinheiro para investir. Porque eu garanto que para outras coisas você tem tempo. Né? Para sair com os amigos, para ver um jogo de futebol, para apostar. Mas não tem tempo para fazer um planejamento para, de repente, ver como é que você pode quitar sua dívida, ver como é que pode guardar uma parte do seu orçamento para pagar, planejar o seu futuro. Então, na verdade, eu considero que é uma questão de prioridade. E essa prioridade vai desde o curto prazo, o que você vai gastar amanhã, o que você vai gastar na próxima semana, até médio e longo prazo, nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas. E planejar dá trabalho. É isso que acontece. E outra coisa que eu escuto muito, né? Eu vou confiar no meu gerente, né? Tem uma pessoa para fazer para mim. É de graça. Vocês vão ver aqui na aula de hoje, né? Que o barato sai caro, né? Novamente, né? É mais fácil você confiar no gerente, no assessor, do que você aprender. Aprender dá trabalho.
E uma questão sistêmica, na minha opinião, né? Não é por acaso que poucos brasileiros investem, na minha opinião. O sistema financeiro como um todo, tá? Eu digo sistema, parece coisa de tropa de elite, né? O sistema está programado para isso, mas é o que eu acho. O sistema está programado para ganhar dessa forma, tá? Para lucrar, digamos assim, com a ignorância. Que a maioria não invista e quem sabe investir leva a maior parte do bolo das pessoas que não sabem investir. Então, é bom para o gerente que você não sabe investir, que você confie nele, que você vá nos ativos lá, que dê mais rentabilidade para ele, para o banco, para a instituição dele. É bom para o assessor que você dê os investimentos que dê mais comissão para ele, é bom para todo mundo. Que você tenha dívida, que você pegue empréstimos com taxas de juros elevadíssimas, que você se enrole, que você pegue empréstimo em cima de empréstimo. É bom para o sistema. Né? O sistema financeiro, ele ganha com isso, ele está estabelecido para ganhar com isso. E é isso que eu penso em mudar. É por aí que eu estou com todo esse projeto, né, de educação financeira para tentar converter, né, como um trabalho de formiguinha, um por um, para que a gente possa mudar essa realidade de algumas pessoas. E eu espero que você seja o próximo. E aí algumas provocações, tá, gente? Você acha que um terceiro, né, um gerente, um assessor, um consultor, aquela pessoa que você acha que confia, vai ter o mesmo zelo pelo seu dinheiro que o dinheiro dele? É a mesma coisa que o seu carro, né? Você acha que uma pessoa que vai pegar teu carro emprestado vai ter o mesmo zelo pelo carro que você? Mesmo zelo pelo seu animal de estimação que você? Tantos casos que a gente vê, né, de animal de estimação que é maltratado, né? E aí, gente, eu essa semana dei dicas de investimento, de diversão, né? De entretenimento no meu perfil novo que eu criei, né? Finanças com o André. E um deles foi esse filme aí, né? O Lobo de Wall Street. E eu agora vou botar um pedacinho do filme, né? Que é um diálogo dele, do Leonardo DiCaprio, com, acho que o dono, né? Da corretora que ele tá lá. E vou, no máximo 2 minutos, eu vou botar aqui para vocês assistirem. Vamos lá. O objetivo do jogo, levar o dinheiro do bolso dos seus clientes para o seu bolso. Certo, mas se consegue fazer eles ganharem também, é vantajoso para todo mundo, correto? Não. Olha, regra número 1 de Wall Street. Não importa se você é o Warren Buffett ou se é Jimmy Buffett, ninguém sabe quando uma ação vai subir, descer, ir para o lado ou andar em círculos, muito menos os corretores. É tudo fugazi. Sabe o que significa? Fugazi é uma farsa. Isso, fugazi é uma miragem, bobagem, é fantasia. Não existe, nunca existiu, não tem matéria, não está na tabela periódica, não existe de verdade. Certo. É legal? Me acompanha. Uhum. Não queremos merda nenhuma. Nós não construímos nada. Não. Então, se você tem um cliente que comprou a ação a 8 e agora está valendo 16, ele fica todo feliz, ele vai querer descontar, liquidar, pegar a porra do dinheiro e correr para casa, você não deixa ele fazer isso. Certo. Porque vai virar realidade. Entendi. Não. O que você faz? Você tem outra brilhante ideia, uma ideia especial, outra situação, outra ação, para ele reinvestir os ganhos mais um pouco. E ele vai toda santa vez, porque são umas porras de viciados. E aí você continua fazendo isso de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, ele acha que está ficando rico. E tá. Não. Mas você e eu, os corretores, estamos levando a grana para casa com a comissão, manezão. Tá. É só um pedacinho, tá? E que eu acho interessante que ele fala, mas se o cliente ganhar e eu também, é bom para os dois, né? Aí o cara, não.
Se ele ganhar mais, você bota ele para perder mais, para ele investir mais e achar que está ganhando. Gente, essa é a visão, né, da maioria, né? Eu não diria que todos, mas da maioria de todo o mercado financeiro. E esse filme, ele reporta... O filme sempre, às vezes, dá uma exagerada, né? Mas ele reporta muito bem a visão da maioria desses profissionais. O interesse número 1 deles é nele e na instituição. Tá? Depois vem o interesse, talvez em você, ou talvez nem venha, tá? Esse interesse. Então, ninguém é melhor para cuidar do seu dinheiro que você mesmo. Essa é a realidade, que você tem que assumir essa realidade. Outra falácia, né? É o tal da assessoria gratuita. Entra aqui nessa corretora e a gente vai te dar uma assessoria gratuita, sem compromisso. Ou o gerente do banco está o tempo todo no seu celular te fazendo indicações financeiras, né? Você acha que isso aí é gratuito? Você acha que seu consultor, né, pensa realmente em você e não na comissão dele e nas metas com a própria instituição? Quem está acompanhando agora, né, eu tenho um grupo de... uma comunidade, né, dos meus ex-alunos, eu sempre mando para eles notícias. Quantos escândalos, né, estão aparecendo recentemente com, eu não vou dizer o nome, né, com uma corretora de clientes que estão sendo enganados. Que eles, na verdade, pensam que estão investindo, mas pegam empréstimo com a corretora e se endividam. E só depois que eles vão descobrir. Quando vão ver, né, eles pensam que investiram 100 mil e estão devendo 1 milhão para a corretora. Principalmente num produto chamado COI, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, gente, tem que aprender, tá? Para tentar sair, né, desse circo. E aí também eu faço essa pergunta, né? Como será o amanhã? E aí eu falo de aposentadoria, né? Então aqui eu tenho um dado, ó, da Ana Leone, né, superintendente de educação da Ambima, que é aquela associação que eu falei para vocês, né, que cria alguns índices do mercado financeiro, de instituições financeiras privadas, tá? Então ela fez aqui um evento, né, focado nessa parte de longevidade e trouxe esse dado aí. Que após 60 anos, só 1% das pessoas são independentes, digamos assim. Vive dos próprios recursos. Isso é um dado, ó, do IBGE. Não é da cabeça dela, não, tá? E que tende a se repetir se não houver uma conscientização dos brasileiros sobre seu futuro financeiro. Isso por quê, gente? É aquilo que eu falei lá atrás. É muito cômodo, né? Viver o agora. As pessoas têm dificuldade de se projetar no futuro, o que atrapalha a organização das finanças para o longo prazo. Liberdade financeira não está relacionada a poder comprar, mas a poder escolher, ela disse. Se seu eu presente for capaz de pensar no seu eu futuro, esse vai ser um problema a menos lá na frente e essa estatística pode mudar. Mas isso atualmente está muito longe da realidade do brasileiro, como a gente já viu nos dados que eu mostrei anteriormente. Vou trazer mais alguns dados relacionados à aposentadoria. Isso eu já mostrei numa live no começo do ano, né, quando eu comecei a fazer as turmas de educação financeira. Bom, você pode ser um empregado da iniciativa privada, né? Se for, você vai ter o regime geral da Previdência Social. Se você descontar no teto, o teto hoje eu sei porque minha irmã está descontando há alguns meses aí, é quase R$ 1.500, R$ 1.600 por mês que você tem que descontar. E se você descontar durante todo o seu tempo de serviço, esse valor altíssimo, né? Você vai ganhar no máximo R$ 7.500 hoje, tá? De aposentadoria. Eu também mostrei um dado que eu não trouxe na live de hoje, né? Que se você, ao invés de... Se você decidisse não... isso é não pagar a Previdência. É simplesmente não descontar no INSS, pegasse esse dinheiro e aplicasse, você ia ter uma rentabilidade muito maior, você teria esse dinheiro guardado no banco e teria uma renda passiva, que a gente vai falar mais na frente, muito maior, e ainda teria o dinheiro. E no INSS você não tem o dinheiro, né? Você vai para o governo e vai ter esse valor aí mensal apenas, descontando no teto. Não é um valor pequeno para a realidade do brasileiro, né?
mas não é suficiente para a maioria das pessoas, né? De classe média, ainda mais, né? Que normalmente o INSS ele não é tão ajustado pelo IPCA, ele sofre... ele perde, às vezes, para o IPCA, não sofre o mesmo reajuste, e com o tempo a tendência, né, é o valor da sua aposentadoria ser corroído, perder poder de compra. Uma outra opção é você ser servidor público, né? A princípio, pelo menos no passado, você achava que estava um pouco melhor, porque você está num outro regime, né? Que é o regime próprio de Previdência Social, o RPPS. Antes, né, todo mundo queria fazer concurso público, muita gente ainda quer, né? Mas uma das vantagens era a chamada aposentadoria integral, porque quando você se aposentasse, você ganharia o salário da ativa, né? Hoje em dia não é mais, tá? É a média dos salários durante a ativa. Obviamente, como você vai se aposentar, você não vai estar ganhando o que você ganhava 30 anos atrás, você vai se aposentar ganhando menos do que o último mês. Tá? Então, já não é mais a mesma coisa. E ainda mudou, né? Alguns colegas meus entraram depois de 2013 e eles têm que contribuir para o chamado fundo complementar, o FUNPRESP, como se fosse uma aposentadoria privada. Isso é, está quase igual ao funcionário da iniciativa privada. E está sempre pipocando novas propostas, né? Então, por exemplo, né, as últimas propostas de reajuste do governo, que saíram em 2024, tiveram reajuste nos benefícios, tá? Auxílio alimentação, saúde suplementar, vai voltar a aumentar agora em janeiro, mas benefício não contempla salário dos aposentados. Isso é, só contempla quem está nativo. Isso é achatamento salarial. Além disso, né, gente, está sempre aparecendo reformas para prorrogar o nosso tempo de aposentadoria, para a gente não se aposentar tão cedo. É pedágio, né? É mais anos, era 60, depois 65, e só se prorroga o tempo para a gente se aposentar. Aí vai ter uma reflexão, e quem quiser fazer alguma pergunta até o momento da live, que a gente vai ter uma mudança de assunto aqui, e quem quiser pode fazer algumas perguntas aí com o assunto até agora, que eu respondo aqui no chat da live, tá? Reflexão até agora que a gente pode ter, tá? Você vai confiar na aposentadoria com tudo isso que eu coloquei? Seja privada ou seja pública? Diante dos fatos que eu apresentei, né? Será que é confiável você confiar nessa aposentadoria pública? Ou você vai precisar depender de alguém para te ajudar, né? Nesse mundo cada vez mais individualista, né? Será que você vai ter como contar com alguém para poder te ajudar, né? Quando você ficar velho? Porque, segundo a reportagem lá, né, que a gente mostrou da Ambima, só 1% das pessoas são autossustentáveis. Será que você vai ter essa sorte? Esse 1%? Ou você vai baixar seu padrão de vida em relação ao que tem hoje, porque você vai receber menos e a aposentadoria vai cada vez você vai perder mais o seu poder de compra. E ainda tem um outro fator, tá? O plano de saúde fica cada vez mais caro com o aumento da idade. Quem tem um idoso em casa sabe disso, né? É R$1.000 para cima que você paga num plano de saúde quando você vai ficando velho. É mais uma despesa que você vai ter. Ou ele não aceita você. Você tem que se programar, gente. Essa é a realidade. Ou você tem essa opção, né? Não parar de trabalhar. Trabalhar até morrer. Como acontece com muitos brasileiros. Você vê idosos aí até 80, 90 anos que não podem parar de trabalhar, não pode se dar esse luxo, entre aspas, de parar de trabalhar porque senão morre de fome. Então agora é o momento que eu vou aí dar uma olhadinha no chat para ver se alguém tem algum comentário aqui do que a gente botou até agora, senão a gente prossegue.
Nenhum comentário? Nenhuma pergunta? Então vamos em frente. Equipe? Só eu que não estou vendo comentário mesmo? Parece que não tem, né? Eu não estou conseguindo visualizar no celular, por isso que eu vim aqui para o YouTube. Mas eu acho que não tem perguntas. Então vamos em frente. Não é isso, equipe? Se tiver, me mandem aí no WhatsApp, mas eu acho que podemos prosseguir. Bom, André, você está certo, eu vou investir, mas eu não vou entrar nessa história de investimento, não, porque é um negócio. Depois eu vou dar uma reformulada nesse slide, está comendo um pedacinho ali do cantinho, mas tudo bem. Eu não vou me arriscar. Eu vou deixar na poupança mesmo. E aí eu tenho uma frase aqui embaixo, ó, que quem fala muito é meu tio Cacá. Mas depois eu descobri que na Bíblia tem alguma coisa parecida. Não é exatamente isso, né? O próprio Alan, que é evangélico, pode me confirmar. A frase não é exatamente essa, mas tem parecido na Bíblia, né? Meu tio Cacá me fala muito isso. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Ele fala isso para dizer que ele não tira o dinheiro da poupança dele de jeito nenhum. Assim como eu conheço muita gente que tem a mesma postura. Não adianta eu falar que não bota nem em CDB, não bota em tesouro direto, não coloca absolutamente nada, porque acha que a poupança dá pouco, mas pelo menos não se arrisca. O que vai acontecer com essa pessoa, gente? Aqui eu tenho um gráfico, ó, que vem desde 1998, até 2023, tá? Então, um horizonte de 25 anos, tá? Eu tenho aqui em verde a variação do IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil, tá? Então, nesse horizonte de 25 anos, o IPCA foi de 354%. Então, isso foi a inflação no Brasil acumulada. 354%. E você observa que a poupança, bom, não perdeu para o IPCA, né? Mas só deu um pouco a mais, ó, do que o IPCA. 423%. Isso é, o seu dinheiro na poupança só deu para corrigir, até pelas regras da poupança, que não é bem o IPCA, mas é a TR, e a TR está muito relacionada à poupança, ao IPCA, embora não seja o mesmo índice. Todos esses índices a gente aprende no curso, tá? Mas, gente, é muito pouco, cara. Ainda mais que não se garante que só o IPCA mantenha o seu poder de compra. Porque é um índice que considera algumas coisas. Não é que ele seja falso, tá? Mas ele considera só algumas coisas. Então é um pouco complicado, né? Aqui a legenda está um pouco acima, mas você observa que a Bolsa Brasileira também não é lá essas coisas de confiável, só a Bolsa, tá? E por isso que dentro do curso eu não ensino a investir só na Bolsa. Então, a depender do período que você pega, você pode dar até abaixo da inflação, ó. Mas no global, né, nos 25 anos, ela deu acima. E bem acima, ó, 1.100%. O CDB do banco, né, aquele 100% do CDI, o cofrinho do Nubank, se você deixasse o dinheiro lá, você tinha uma rentabilidade bem superior, ó, 2.000% contra 354% da inflação, 420% da poupança. E esse título aqui, que é o chamado IPCA mais 5%, então ele paga o IPCA e dá mais 5%. Ele deu um valor também muito acima. Próximo da Selic, mas normalmente esse título ele não tem esse. A gente chama de spread isso aqui, tá? Ele não tem isso aqui fixo, isso aqui varia, tá? E normalmente esse título ele é muito bom, ele bate o Selic, a gente vai aprender isso no curso, tá? Então, a grande lição, né, gente? A poupança é o pior aqui. Se eu for comparar só com o cofrinho do banco, né, com o CDB, o CDB puro, né, do banco, olha aqui a linha azul clara e olha a linha da poupança. Ele perde. Então, você devia investir pelo menos só no CDB. Mas o CDB ele não é isento de risco.
embora muita gente ache que é, mas não é. Ele não é o investimento mais seguro do Brasil. O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Direto. E aí eu não sei se alguém está conseguindo comentar no chat, né? Mas é uma pergunta que eu sempre faço e a resposta é muito parecida, né? Quem não me acompanha, né? Quem é que sabe o que é o Tesouro Direto? Quem é que já investiu no Tesouro Direto e sabe o que é? Se alguém puder comentar no YouTube aí, né? Quem é que sabe o que é Tesouro Direto? Alan está me dizendo que a frase que está ali embaixo é um versículo parecido da Bíblia. Eu não vi em Mateus, não, Alan, eu vi em outro lugar, quando eu estava fazendo minha pesquisa. Mas como os evangelhos, às vezes, pegam trechos parecidos, né? Mas ele está mostrando o evangelho de Mateus, que é parecido, né? Com esse aqui. Então, vamos lá para o YouTube, para ver se alguém já ouviu falar. Pretende ter uma renda passiva, Eduardo? Eu espero que você faça meu curso, tá? Com certeza você vai ter. A gente já vai dar alguns indícios hoje. Boa noite, Sérgio Oliveira. Tá chegando aqui. Gente, eu não sabia o que era Tesouro Direto. Quase ninguém sabe. E eu acho que é até uma falha do Tesouro Nacional, não é desse governo, não é do passado. Porque do Tesouro Nacional do governo brasileiro inteiro. E a população não sabe investir. Ele é o investimento mais seguro do Brasil. Mais do que a poupança, mais do que o CDB, e ninguém sabe disso. E o Tesouro Direto, ele tem algumas modalidades, tá? Ele tem um investimento que é praticamente igual ao CDB do banco. Isso aqui representa o Tesouro Direto também. Assim como um CDB do Santander, um CDB do Banco do Brasil, a população não sabe. Falta de conhecimento, falta de educação financeira. E aí eu dou esse alerta, tá? Aqui eu estou mostrando, ó, linha azul clara, ele está dando muito mais do que poupança. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você pode cair numa armadilha, porque ele depende muito da taxa de juros estabelecida pelo Banco Central, a chamada taxa Selic. A gente esclarece muito isso bem na nossa mentoria. A depender dessa taxa, esse investimento no cofrinho do Nubank, no cofrinho desses qualquer banco que você faz, ou no CDB do Banco Santander, no CDB do Banco do Brasil, ele pode perder da inflação, tá? Isso é, você está correndo seu dinheiro. Aqui eu pego um horizonte de tempo desde os anos 2000. É parecido com o anterior, tá? Que eu estou colocando. Na linha vermelha está a inflação, tá? IPCA. E na linha em preto, a taxa Selic. Em geral, né, a taxa Selic está acima da inflação. Mas você vê que em alguns momentos, ó, elas estão bem próximas. Aqui, aqui. E significa que um CDB do banco vai estar te pagando muito próximo ao que você está perdendo com a inflação, com o IPCA. E repare que em alguns momentos, tudo bem que aqui foi a pandemia, né? Mas isso já aconteceu em outros momentos da história. A inflação está superior à taxa Selic. Isso é, se você tiver investimento no Banco do Brasil, no Santander, de 100% do CDI, do CDB, da taxa Selic, você vai estar perdendo para a inflação, ó, que está em vermelho. Então, investir só em CDB, investir só em cofrinho, também não é um bom negócio. A gente fala, tá, gente, que esses investimentos, e em geral conjugados, tá? O chamado IPCA+, que é esse aqui, e a Selic, nunca separados, sempre conjuntos, eles servem praticamente para você corrigir o seu dinheiro, mas nunca para aumentar o patrimônio. Para aumentar o patrimônio, você tem que ir para a renda variável. Ações, fundos e investimentos em dólar. Então, né, o Eduardo comentou aí, eu quero ter renda passiva. Você não vai ter renda passiva com poupança, você não vai ter renda passiva com CDB e cofrinho, Eduardo. Aí você tem que conhecer, né, as outras opções do mercado. Então, você tem que ter conhecimento básico de investimento. Você tem que conhecer índices do mercado financeiro, aqui eu já falei, né, da taxa Selic, eu já falei em CDI rapidamente,
Eu já falei de PCA, mas nessa aula não dá para eu falar de tudo isso. Eu vou acabar passando do tempo. A gente começou aqui 8h20, né? Eu não quero me alongar mais do que 1 hora nessa live. Então, é lá na tutoria que eu vou falar sobre isso. Vocês vão sair sabendo. Vocês podem perguntar para os meus ex-alunos. E tem que conhecer outras opções de investimento. É a ideia de você conhecer o que é o Tesouro Direto, quais são as modalidades do Tesouro Direto. Os CDBs, e não é só o CDB que os bancões oferecem, não, gente. Outras opções. Mas as outras opções também podem ser perigosas, tá? Inclusive você levar calote. Então você tem que saber analisar os CDBs. Eu ensino a fazer isso. E outras opções que talvez alguns nunca tenham ouvido falar, outros pode ser que tenham ouvido. As LCIs e as LCAs, letras de crédito, né? Imobiliárias e agrárias. Os CRIs e os CRAs, né? Que são créditos privados, né? Imobiliários e agrários. E as debêntures, né? Que são títulos de dívida privada. Vamos esclarecer isso na mentoria nesse módulo 1, o primeiro. E também, né, já no módulo 2, ações e fundos imobiliários, que é onde você pode ter renda passiva, que o Eduardo falou aí. Além disso, gente, uma coisa que o brasileiro, né, só 37% investe, sendo 74% em poupança, né, e eu acho que 3%, né, investe em ações. Você imagina investir em dólar? Quase ninguém, cara. Eu sei porque eu converso com muitas pessoas, gente com poder aquisitivo alto, gente com ótima formação acadêmica, e pouquíssimos investem em dólar. E, gente, normalmente vocês acham que é um bicho de 7 cabeças, e é muito fácil de você investir em dólar. Eu falei com meu colega Jailton há pouco tempo. Eu falei para ele, Jailton, você, uma vez que você tem a conta aberta, você em 5 minutos, você tem condição de fazer o seu primeiro investimento em dólar numa corretora. Qualquer que seja, tá? Hoje você faz na Nomad, você faz no Inter, você faz no C6. Tem algumas opções que você pode fazer. Você tem que aprender, né? Aqui no curso eu vou ensinar, no módulo 3. E o rendimento, gente, é muito superior aos rendimentos que a gente consegue no Brasil. É fácil de declarar no imposto de renda, eu vou ensinar isso. Basta você querer. Porque agora, gente? Eu estou muito ocupado, eu vou deixar para o próximo, né? Eu sempre brinco com minha irmã, né? Que às vezes a gente fala que minha mãe tem aquela filosofia, enquanto houver amanhã, né? A gente pede algumas coisas, ela diz que vai fazer amanhã. Mas a hora é agora, gente. Por que é agora? Porque começar qualquer coisa, e investimento também, é questão de você se disciplinar. E a primeira coisa que a gente vai falar no curso é da educação financeira. Então, se você acha que não vai investir porque deve, eu vou mostrar para você que você pode ter táticas para equacionar a sua dívida e, ao mesmo tempo, já guardar um pouquinho para começar a investir. Se você acha que gasta tudo e não sobra nada, eu vou mostrar para você que você tem condição de guardar o mínimo que seja e começar a investir. Isso é educação financeira. Outra coisa, né, gente? Valorizar o que você investe. E, obviamente, né? Se você tiver dívidas, a sua dívida vai aumentar, né? É exponencial com o tempo. Então, quanto mais tempo você demorar a começar, isso aí, gente, 1 mês, 1 ano, faz muita diferença, mais tempo você vai começar a usufruir disso no futuro. E pode te fazer muita falta lá na frente. Porque quem tem pessoas idosas em casa, já é a segunda vez que eu falo isso na live, sabe que a diferença é enorme. Uma pessoa com 60 anos e 65, com 65 e com 70, com 70 e 75, como que as pessoas caem, né, de saúde, de curtir a vida às vezes, com uma diferença muito pequena de tempo. Então, você acha que hoje 5 anos é pouco? Lá na frente pode fazer uma diferença enorme, tá? E é esse tempo que você deixou de investir. Porque aqui, né, para alguns que podem fazer exatas aqui, que estejam na live, essa é a equação de como o seu ativo se valoriza. Eu botei R$1.000 para investir, como é que ele vai valorizar? É esses R$1.000 em função
da taxa de juros, isso aqui vale para dívida também, tá? Para a taxa de juros que está rendendo, e o tempo é exponencial, gente, ele está aqui, ó. Então, é o que é chamado de juros compostos. Ele vai aumentando exponencialmente com o tempo. E também tem uma lenda que é verdade, né, no mercado financeiro. A grande dificuldade é você chegar nos 100 mil reais. A partir daí, a coisa acontece muito rápido. Porque você conta com o tempo a seu favor de forma exponencial. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quanto você terá em 20 anos se você começar a economizar 500 reais por mês? É difícil, gente, 500 reais por mês? Talvez seja para quem ganha o salário mínimo, né? Que está na casa aí dos 1.400, né? 1.500. Mas talvez você ganhe 3.000, 4.000, 5.000. Com um pouco de esforço você consiga, né? Economizar 500 reais por mês. Rendimento de 10% ao ano não é tão fácil, tá? Porque aí seria rendimento líquido. Mas eu te garanto que você consegue. E eu te garanto porque eu consegui na minha carteira, ao longo desses últimos 12 meses, mesmo o mercado estando um pouco revolto. Eu consegui até um pouco mais do que isso. Então, eu te garanto que você consegue esse rendimento de 10% ao ano, embora não seja tão fácil. Rendimento líquido, tá? Bruto é tranquilo. Quando você olha lá na internet, a taxa Selic está 10,75%. É bruto. Depois você vai ter que pagar no mínimo imposto de renda, né? Porque a taxa mínima de imposto de renda é 15%, no caso do CDB. No caso de renda variável, você vai pagar imposto sobre... dependendo de quanto você saca, né? No rendimento, né? Para alguns fundos imobiliários você não paga, né? Para outros você paga. E a depender de quanto você saca, às vezes no ativo também. Então aqui está a simulação, tá, gente? Guardando 500 reais por mês e aplicando no rendimento com 10% ao ano. Com 5 anos, aquele 10 mil já virou 38 mil reais. Tá? 5 anos, tá? Com 10 anos, ele já virou quase 100 mil reais. Aqueles 10 mil, aqueles 500 reais por mês, né? Que eu coloquei ali. Com 15 anos, eu já tenho 200 mil reais. Olha o comportamento da curva, né? Exponencial, não é uma linha reta, né? E com 20 anos, eu já tenho 360 mil reais guardado. Se você tem 40 anos, né, 20 anos passa rapidinho, né? E mais do que isso, gente, você tem... mas isso aí tem inflação, André. Tudo bem. Você também pode ir aumentando esse aporte aqui, ó. Ao invés de 500, você pode, daqui a 12 meses, investir 550, e aí o valor vai aumentar também. Mas vamos considerar, né, um valor fixo. E qual é a grande vantagem, gente? Além de você ter esses 359 mil reais em 20 anos, ele pode render a partir daqui. Então, digamos, separe o aporte aqui, tá? Com 20 anos, você não aporte mais. Você parou de trabalhar, né? Você não aporta mais. Então, se depois de 20 anos você parar de aportar e resolver investir tudo em ativos que lhe dê uma renda todo mês, aí entra, Eduardo, a chamada renda passiva. Então, talvez você mude um pouco a posição da sua carteira para você colocar investimentos que todo mês te dê um rendimento. É o chamado renda passiva. Os fundos imobiliários fazem isso. Algumas ações, elas dão um bom, o que a gente chama de dividendos, né? E digamos que esse ativo aí, ele dê 10% de dividendos ao ano. Tem vários fundos imobiliários que dão 12, dão 13, tá? Isso vai significar, gente, uma renda mensal de 3 mil reais. Isso aí você vai parar de aportar e vai ter 3 mil reais todo mês na sua conta. De repente, você vai ter aquela aposentadoria privada, né, que você fez, vai ter essa aposentadoria de servidor público e vai ter essa renda a mais aqui. E você vai ter feito a sua previdência privada sem pagar R$1 para banco, para ninguém. Só guardando você mesmo. Não é legal isso? É só você saber investir. E agora, né, no que eu chamo aí de segunda parte da live de hoje, né?
e talvez, né, um dos temas aqui, porque eu não devo confiar em ninguém para investir. Os gerentes gostam de empurrar vários produtos, né? Como, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs muito pouco rentáveis. Deixa eu ver se o meu LVIO está ativo. Eu acho que está. LVIO é um programa que ele espelha, né, o celular. Então, aqui ele está espelhando meu celular. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou entrar aqui. Eu, antes de espelhar para vocês não verem o que eu estou fazendo, eu vou entrar aqui por fora no Banco Santander. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês enquanto eu entro. Aí eu faço a pergunta para vocês, né? São todos ruins o que eles oferecem, né? Eu vou dizer para vocês, quase todos. Eu vou mostrar isso com números, tá? Só vou aqui entrar no Banco Santander, que eu vou espelhar meu celular para mostrar uma coisa para vocês. Eu estou entrando aqui na minha conta do Santander, tenho conta em alguns bancões que eu falo. Quando eu falo bancões, tá, gente? Banco do Brasil, Santander, Itaú, tá? São esses bancos aqui. Só que eu acho que ele não vai mostrar para vocês, por segurança. Ele não mostra, não deixa mostrar print, tá? Mas eu vou falar para vocês o que ele está mostrando para mim. Eu estou entrando aqui na opção de CDB. Ele não mostra para vocês, está a tela toda preta. Ele está me dando duas opções aqui, tá? 100% de CDI e 101% do CDI. São duas opções que ele está me dando de CDB. Sendo que o 101% é um tal de risco programado. Então, o que significa, né? E aqui até deixou entrar, ó. Vocês vão até visualizar. Na verdade, 101% do CDI só se você aplicar até 2028, tá? Só se você aplicar até 2028. Então, o máximo que ele está dando aqui é 101% do CDI. No Banco do Brasil, eu entrei mais cedo, está me dando 98% do CDI. É isso que os bancões oferecem. No máximo, 102% do CDI é o máximo que eles oferecem. Agora eu vou entrar aqui no Banco Inter, que é um banco um pouquinho melhor, né, para ofertas, mas você tem que tomar cuidado, porque você não pode pegar qualquer CDB, tá? E eu ensino no curso como avaliar um CDB para você não cair em furada. E você vai ver que as opções são muito maiores. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Só um instante. Pronto. Estou aqui na tela do... Essas ferramentas, todas elas eu uso no curso, tá? Então, aqui eu vou botar filtro para botar só CDB, para colocar só vinculado a CDI, que é o da taxa Selic, tem outras opções aqui, ó, IPCA, pré-fixada, mas eu quero mostrar para vocês que ele vai me dar muito mais opção do que aquele 100% e 101%, tá? E vou marcar aqui CDBs de 3 a 6 anos.
E de 1 a 3, são essas opções aqui. E vou aplicar o filtro aqui. Olha, gente, o número de opções que ele está me dando aqui de CDB. Você vê que já aparecem 110, 112, 114, 110. Todos com vencimentos diferentes, tá? 111, 112, 106, 108, 112, 120. Tem uns aqui que ele vai dar, né? Que ele tira o imposto de renda, então por isso que parece menos. 122, 124. Então, as opções que os bancos grandes dão para a gente são muito reduzidas, gente. E às vezes ele oferece os chamados fundos de investimento, né? Que são muito variados, mas tem um rendimento muito ruim, que em geral não batem nem o índice de referência. Isso que eu vou mostrar para vocês. Também tem os chamados fundos de previdência privada, que são horríveis, e os COIs, que eu também vou passar um breve comentário aqui com vocês. Então, aqui eu já mostrei para vocês, né, que os bancos oferecem muito poucas opções de renda fixa, né, com rentabilidade muito baixa. Previdência privada. É vantagem você investir em previdência privada? Ele tem algumas vantagens. As duas principais são, primeiramente, o benefício fiscal. Enfim, quando você investe, a depender da modalidade, né? Você tem a PGBL, você tem a VGBL, você pode ter algumas vantagens em termos de imposto de renda, né? De como você vai usufruir, né, desse benefício. Mas você tem que saber exatamente como você está fazendo. Senão você pode quebrar a cara. E outra vantagem em termos de sucessão. Se você morrer, né, a maior parte dos fundos de previdência você não paga imposto, então você tem essa vantagem. Essas são as grandes vantagens. Mas as desvantagens são muito grandes, gente. Primeiro, rentabilidade muito abaixo dos outros investimentos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar isso com um slide na próxima, 96% dos fundos de previdência do mercado, eles perdem para a taxa Selic, que é aquela do cofrinho do banco, que é aquela do 100% do CDI, do Santander que eu mostrei para vocês. Isso era melhor você aplicar no fundo que o Santander está te oferecendo, porque essa previdência privada, ela 96% dela perde para um tesouro Selic da vida. Outra coisa, a maior parte deles você não consegue tirar o dinheiro antes. É o que a gente chama de liquidez. Você tem que esperar muito tempo, que se você tirar antes, você vai perder muito dinheiro. E vários deles, gente, tem taxas embutidas, né? Taxa de administração para o fundo que está administrando, taxa para você colocar o dinheiro, embora acho que até isso aí tem sido proibido de fazer, mas enfim, ele vai embutindo taxas que vai diminuindo cada vez mais o que você ganha. Então aqui, ó, eu mostro uma reportagem da CNN que traz aquele dado lá que eu mostrei, ó. 96% dos fundos de renda fixa. Fundo de previdência, ele pode ser só de renda fixa, pode ser de renda variável, né? Então, aqui eu estou falando dos mais comuns, tá? Que são os fundos de previdência que aplicam só em renda fixa. E 96% dele não ganha do índice de referência, que é a Selic. Tá? Então, foi feita com CDI, como, por exemplo, aquele de Santander que eu mostrei para vocês, que é uma taxa bem próxima da CDI, né? E 96% dele perde, só 4% ganha do CDI que o Santander, que o Banco do Brasil oferece para você. O que mais que eu destaco aqui? Ele fala... E o detalhe, né, cara? Previdência privada é aquele dinheiro que ele fala aqui, ó, que o brasileiro está investindo na renda de toda uma vida. Isso aí, achando que vai ter aposentadoria tranquila. Mas seu dinheiro está perdendo para uma taxa Selic. Rende menos que o título mais conservador do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. E o detalhe, ó. Ah, André, você está pegando só o fundo de previdência de renda fixa, tem os fundos de renda variável, mas esse tipo de fundo de previdência,
ele tem 80% dos investimentos em previdência privada no Brasil. Só 20% se arrisca, né, em renda variável, por exemplo. 80% está enquadrado aqui, tá? Nesses que perdem para a taxa Selic. É uma parcela gigante de recursos investidos em fundos que são muito ruins. Isso é o que você está fazendo quando o seu gerente te convence a botar seu dinheiro em um fundo de previdência privada. É perder para um Tesouro Selic, é perder para um investimento num CDB 100% do CDI. Ah, mas o meu banco também oferece fundo de renda fixa. Não é fundo de previdência, é fundo de renda fixa. Também tem números de vantagem, gente. Ele cobra taxa de administração. Né? Só botou o dinheiro ali, ele já cobra só para administrar o seu dinheiro. Que ele diz, né, que é para botar em outro lugar. Ele cobra taxa de performance. Isso é, se você ganha, né, com o que ele está aplicando, você tem que pagar uma parte do que você ganha para ele. Para fazer investimentos que você mesmo podia fazer, que eu vou ensinar você a fazer. E que muitas vezes não rende bem. Se você sozinho pode ir melhor do que ele. Na parte de imposto, muitas vezes ele é horrível. Porque ele também come imposto no chamado come-cotas. O que é come-cotas? Quando você investe no fundo de renda fixa, 2 vezes por ano ele vai diminuir o número de cotas suas através desse chamado come-cotas. Se você tem 1.000 cotas, ele vai lá e tira 2, 3. Enfim, é proporcional, né? E ele vai reduzindo esse número de cotas porque é uma exigência legal. Aqui eu tenho um quadro, gente, que mostra justamente isso que eu estou comentando com vocês. E novamente mostra, ó, caderneta de poupança. Aqui também é um investimento desde 2008 até um pouco mais de 2018, né? Não, aqui está 2003, né? Então, mais ou menos está no horizonte aqui de 17 anos, né? Não, na verdade está 2006, né? Então, ele está mostrando aqui um quadro de 12 anos, né? 2006 a 2018, mais ou menos. E fazendo essa comparação. Sempre com base em R$1, né? Então, você investiu R$1 em todos eles e está vendo o que rende. Na poupança, ele renderia isso aqui, ó. Nesse gráfico não tem o PCA puro, tá? Tem o chamado Tesouro IPCA+, que é uma modalidade do Tesouro Direto. Esse é o que mais rendeu, ó, eu falei para vocês, né? É um dos melhores investimentos. Está lá em cima, ó. Ele rendeu, na verdade, né? Nesse investimento, R$1 que você botou, ele rendeu 550%, né? R$6,50. Na poupança, ele só dobrou, um pouco mais do que dobrou, 2,20. Aí ele pegou, gente, os 10 fundos gerais, tá, de renda fixa, com o maior número de cotistas do Brasil, que é essa linha rosa aqui, ó. Deu um pouquinho mais do que a poupança e deu só um pouquinho acima do CDB, ó. Muito colado no CDB. Isso é, praticamente, né, a mesma coisa. Inferior, ó, ao que às vezes o banco oferece. A gente viu no slide que eu projetei do Banco Inter, tá? Algumas ofertas, né, com mais do que 100% do CDI, 110, 120, ó, rende mais do que aqueles fundos. Então, o que eu estou querendo dizer é que investir também em fundos de renda fixa que o banco te oferece, em geral, também é furada. Você não vai conseguir mais do que você conseguiria sozinho num tesouro direto, ó, que você investe sozinho. Num tesouro, né, Selic, que é esse aqui do 100% do CDB, que você mesmo faz. Fácil de fazer. Eu garanto para você que é fácil de fazer. Então, além dos fundos de ações, de renda fixa, tem outros fundos que o banco oferece, né? Fundos de ação, o chamado fundo multimercado, né? Que vai investir também em outros ativos do exterior. Aí eu pergunto, né? Será que é bom negócio? Eu tenho esse quadro aqui, gente, que tem os vários tipos de fundo dos bancos, tá? Então, tem fundos de renda variável, fundos de ações de grandes empresas, que são chamados large cap, fundos de ações de pequenas e médias empresas, que é o mid e small cap. Aqui são títulos de dívida privada, que são chamados debenture. Títulos de dívida pública, que são os títulos de tesouro direto, por exemplo.
E aqui um índice de referência, tá? Por exemplo, da Bolsa Brasileira, né? Vários aqui de S&P, que é do Brasil, ó. E aqui da Anbiba, daquela associação que eu falei para vocês. Então, na verdade, eles criam um índice para saber, né, como é que está a variação disso aí. E aqui ele está mostrando como esses fundos se comportam em relação a esses índices. Então, o fundo seria bom, né, se ele batesse pelo menos o índice de referência. Então, os fundos de renda variável têm que bater o índice de referência da Bolsa do Brasil. O fundo das grandes empresas tem que bater esse índice aqui só das grandes empresas. E o que ele está mostrando aqui, gente? Que eles não batem. Tá? Eles não batem. Aqui no horizonte de 10 anos, aqui no horizonte de 1 ano. Em curto prazo, o rendimento é péssimo. E mesmo a longo prazo, né, 91% desses fundos são superados. Na verdade, é o contrário, né? A longo prazo é pior. Aqui, 74% é superado pelo índice de referência. Aqui, 91% dos fundos disponíveis no mercado são superados pelo índice de referência. E nos outros tipos de fundo, a mesma coisa. Ó. No geral, né, 80% dos fundos que os bancos oferecem são superados pelos índices de referência. Isso é, se você mesmo investir, em geral, né, você pode fazer investimentos, eu ensino isso no curso, né, com base lá em ETFs, que pegam, né, os ETFs passivos, eles acompanham esses índices, você não vai ter trabalho nenhum. E a sua chance de ganhar do fundo desse banco é de 80%, porque só 20% bate. 81% perde. 91% perde aqui. Ó. Então, eles são muito ruins. E além de ser ruim, você paga para ele. Isso que é dureza, né? Tanto são ruins, cara, que eles não duram. Aqui é o que mostra, ó. Aqueles mesmos fundos com um levantamento para saber a taxa de sobrevivência. Com 1 ano, uma parte deles ainda sobrevive, ó. Acima de 80% sobrevive, né? Desses vários tipos de fundos. Mas quando você vai para o horizonte de 10 anos, a depender da modalidade, vários deles já não existem mais. Então, por exemplo, os fundos de renda variável, 67% fecha, não existe mais. Só sobrevive 33% dos fundos. 67% são fechados e são criados outros. Por que eles fazem isso? Para não te mostrar que o rendimento dele é horrível, ele vai criar outro e vai te oferecer outro. Aí você vai lá e bota seu dinheiro em outro fundo, achando que está com rendimento melhor, mas na verdade ele quer esconder que o fundo é ruim. Você acha que acabou, né? Além dele ter uma rentabilidade ruim, ele ainda leva uma boa fatia do seu bolo, tá? Esse gráfico aqui é uma simulação de você investir 10 mil reais, né? Pode ser dólares ou real, no horizonte de 10 anos, com uma taxa de retorno de 8%, lembra que naquele outro eu fiz 10%, né? Aqui com 8%, pagando uma taxa de administração de 2%. Tem muito fundo no Brasil que cobra isso, tá? 2% de taxa de administração total. Se você não pagasse nenhuma taxa de administração, você teria esse rendimento aqui na laranja, ó. Nessa linha laranja aqui. Mas, como você paga 2% de administração, o seu rendimento é isso aqui. Aqui estão os valores, ó. Só do rendimento, tá? Que você está tendo nos 10 mil. No final, você tem esse índice aqui que mostra que você deixa 68% do rendimento, não estou falando dos 10 mil, tá? Do rendimento com o banco. Porque é juros sobre juros, gente. Então, você perde 68% do seu rendimento com o banco. Ao invés de você ganhar 12 mil, né, você vai ganhar 8 mil reais. Uma boa parte é perdida. Porque você está pagando taxa de administração, porque você acha que é muito trabalho, você não quer aprender a investir. O qual eu vou pular aqui, tá? Essa live vai ficar disponível, então quem quiser pode
dar uma olhada no slide com calma, mas o tempo está um pouco avançado e eu quero falar um pouco do curso. Mas é uma nova modalidade, ou diria uma nova forma do banco e corretora tirar dinheiro de você. Eles dizem que tem uma proteção, tá? Que diz, por exemplo, você investe o dinheiro, ele é baseado num índice, tá? Numa opção. E se o índice do COI der zebra, der errado, o seu dinheiro está protegido de alguma forma. Mas, em geral, né, essa proteção que ele dá é muito ruim, não corrige nem a inflação, e ele tem uma série de desvantagens. Ele tem carência para você tirar o dinheiro a partir do momento que você investiu. Então, por exemplo, 4 meses. O vencimento deles é muito longo. Pode ser, por exemplo, de 5 anos. Para você tirar antes, você perde dinheiro. Essa proteção tem uma remuneração péssima. Eu, há pouco tempo, fiz que a proteção era de 6% ao ano. Pô, a gente falou aqui no curso de 8% ao ano, de 10% ao ano. A taxa Selic está em 10,75% ao ano. E ele está dizendo que só te paga 6%. Tem COI que não paga nada. Que ele só diz que vai te devolver o que você aplicou. 0% de reajuste. É brincadeira, né? E se você sacar antes, ele diz que te paga o preço de mercado. Mas quem quer comprar essas buchas? Só quem não entende, né? Então, em geral, você vai perder dinheiro. E a taxa de administração, ele diz que não tem, mas na verdade tem. Mas ela está embutida. E você não visualiza, mas a instituição ganha bastante com ele. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? De como é que funciona um COI. Então, por exemplo, um COI de 100 mil. Para tirar em 5 anos, por exemplo. O que ele vai fazer, gente? Ele vai primeiro assegurar aquela proteção que ele te deu. Ele vai ver um dinheiro na aplicação mais segura que tiver no mercado e vai ver em 5 anos quanto que ele tem que te aplicar para em 5 anos te devolver os 100 mil. Nesse slide ele está sendo até conservador, tá? Ele está considerando que se ele aplicar hoje 87.700, daqui a 5 anos isso aqui vai dar 100 mil reais na aplicação mais segura. Por exemplo, um CDB 100% do CDI. Tá? Isso é, você não tem risco de perder porque é a aplicação mais segura. É um CDB 100% de CDI de um bancão, é um tesouro direto. Então, isso aí você não, ele vai te garantir a sua proteção. Então, sobrou aqui, ó, quase 13 mil reais, né? 12.200. E o que ele vai fazer com esses 12.200, gente? Ele vai tirar para tudo que é lado, ele vai pegar várias opções da renda variável, vai cercar aquilo ali, vários cenários. Para quê? Para te garantir que naquele investimento que você fez naquele COI, você, se tiver sucesso, ele te pague. Mas a chance de você não ter sucesso é grande. Né? A grande probabilidade é que você caia aqui. Mas digamos que você tenha sucesso, ele vai te pagar. Mas com esse dinheiro aqui, ó, que ele atirou para tudo que é lado. Aí ele garantiu, né, a opção que você escolheu. Então, ele está protegido, gente, independente do cenário, porque ele atirou para tudo que é lado. E teve uma sobra, ó. 87 mais 9 não deu os 100 mil. Sobrou. Então, dos 100 mil que você investiu, 87 foi para garantir os 100 mil do final, 9.900 foi para garantir que se o seu investimento lá de risco tiver sucesso, ele te pague, mas sobrou 2.300. Isso aqui ficou para ele. É como se fosse uma taxa de administração. Uma taxa de administração, gente, de 2%, 2,3%. As taxas, gente, que o mercado cobra em ações, em fundos imobiliários, às vezes é 0,02%, é 0,2%. Quando a gente paga uma taxa de 0,8%, ela é altíssima. Imagina 2,3%. É estúpida. Por isso que o COI, eles estão empurrando a rodo para quem não conhece. Por isso, né, que a própria FGV fala que o COI só é bom para quem vende, né? A reportagem está um pouco pequena, né, mas eu destaco aqui, né, e ela fala aqui, que apenas 11% dos COIs renderam mais que aquele título seguro, né, que é o IPCA+, que é um título do Tesouro Direto, do governo, que a chance é praticamente zero de você tomar calote. Então, 11% só rendeu mais do que o COI. 88% rendeu menos. E você ainda correu risco. Brincadeira, né?
Então é isso, gente. O conteúdo dessa live foi basicamente esse. Passei só um pouquinho de 1 hora. Mas eu queria muito que vocês continuassem aqui, porque eu queria falar um pouquinho sobre os meus grupos de educação financeira e sobre essa turma 3 que eu estou abrindo a partir de 30 de outubro. Eu queria falar um pouco da metodologia desses grupos aí de educação financeira, que nós já estamos indo para a 3ª turma. Eu faço essa mentoria, né? Esses grupos de educação financeira em módulos. O primeiro módulo, que vai começar dia 30 de outubro, é o que eu chamo de módulo iniciante. Ele é focado em conceitos de educação financeira, mas também vai te dar todo o conhecimento básico que você precisa para investir em qualquer aplicação de renda fixa que você deseja. Tudo que eu mostrei aqui nessa live de hoje. Ele tem uma carga total de 6 horas e vão ser 4 noites em 2 semanas. 2 numa semana, 2 na outra. O módulo 2 ele vai ser um pouco depois, para dar um tempo da gente respirar, né? Fixar um pouco o conteúdo. E ele vai ser focado na renda variável. Principalmente a renda variável brasileira, ações e fundos imobiliários. Vocês vão sair desse módulo sabendo o básico e até mais um pouco de ações e fundos, com conhecimento básico disso aí. Esse tem uma carga horária um pouco maior, porque o conteúdo é um pouco maior, e vai se iniciar dia 18 de novembro. Depois nós vamos ter as festas, né? Então eu vou dar uma pausa um pouco maior, até porque o conteúdo é um pouco maior, vocês vão precisar assimilar um pouco mais. E a gente volta já em janeiro com carga total para um módulo 3, que eu considero aonde você vai completar essa formação, que ainda não vai estar completa. E para completar isso, você vai precisar aprender a fazer investimentos em dólar. Então aí vai ter uma carga horária de 6 horas, iniciando aí dia 6 de janeiro, né, na segunda-feira após o Réveillon. Então, aqui está um pouquinho do conteúdo, né, de cada módulo. Eu vou só ressaltar aqui o conteúdo do módulo 1. Então, você vê aqui que ele começa muito com a parte de educação financeira, tanto em termos de orçamento quanto de gestão de dívida. Então, eu vou te ensinar esses conceitos para que você, se você tem muita dívida, como é que você pode te orientar? Não, em 6 horas não dá para eu fazer um módulo só de gestão de dívida, mas eu vou te dar algumas dicas. E também de como montar o seu orçamento. A partir daí, né, eu vou te introduzir os principais índices oficiais do mercado financeiro. Vou falar um pouco de macroeconomia e como é que ela influencia no mercado financeiro, porque ela é fundamental, ela mexe com tudo. E eu vou falar isso para vocês. Depois eu vou diferenciar um pouquinho renda fixa e variável, para a gente poder se dedicar na renda fixa. Vou falar sobre esse trinômio fundamental nos investimentos, né, onde você não pode conseguir os 3 ao mesmo tempo. Risco, rentabilidade e liquidez. E vou detalhar cada um desses tipos de investimento de renda fixa. Vocês vão saber o que é cada um deles e como investir em cada um deles. Na prática, tá, gente? Eu vou mostrar na prática com vídeos como investir em cada um deles. Vocês vão sair sabendo como fazer. E, por fim, vou mostrar, eu acho que foi até uma pergunta do chat aqui, como você pode montar uma carteira de investimentos. É óbvio que fazendo só o módulo 1, você vai estar sabendo fazer só investimento em renda fixa. Mas você, mesmo dentro de renda fixa, você tem que diversificar dentre as opções aqui. Mesmo dentro do tesouro direto, tem tipos de tesouro direto. Aqui também, né, tem tipos aqui dentro. Você vai ter que saber diferenciar aqui dentro, tá? E aí, passando um pouco mais rápido, tá? Módulo 2, que vai começar no mês de novembro, é focado em renda variável, ações e FIIs, vocês vão conhecer tudo sobre o assunto. E no finalzinho, ó, eu complemento a parte de informação de montagem de carteira com um conceito de alocação estrutural. Manter sua carteira balanceada, continuar investindo e manter ela balanceada. Tá? Esse é o conceito de alocação estrutural. E ao longo de todo o curso, também na renda fixa, tá? Mas com foco maior na renda variável, eu vou estar o tempo todo
dando dicas para imposto de renda. Né? Como que o imposto de renda é cobrado. Né? Eu não vou fazer a declaração para vocês, tá? Mas eu vou dar essas dicas para vocês, né? Como é que funciona, né? A cobrança do imposto de renda, para você também saber como investir. E tanto aqui no módulo 2 quanto 3, né, o tempo todo eu vou estar mostrando indicadores. E nas planilhas que eu vou fornecer para vocês, já vai ter vários indicadores pré-preenchidos, onde vocês vão poder consultar. E o módulo 3, para mim, ele é fundamental que você faça, porque é onde o dinheiro está, é onde o dinheiro está rendendo. Eu falo isso por experiência própria. Então, eu vou mostrar passo a passo como investir em dólar, eu vou mostrar como você investir no exterior, né? Renda fixa, estoques e REITs, os ETFs do exterior, os setores para você investir em ações no exterior e também os fundos imobiliários americanos, também indicadores e critérios para investir em ativos americanos, também dicas para imposto de renda, e como numa carga de horário de 6 horas, não dá para eu mostrar tudo de criptos ativos, mas eu vou dar uma introdução. Porque normalmente eu dou um módulo só sobre isso. Seria um módulo 4. Mas dentro do meu planejamento, eu gosto muito de dar essa mentoria nas minhas férias. Eu não visualizo tempo para montar, a não ser que tenha um feriado aí, ou no carnaval, né? Mas eu não visualizo, então aqui eu vou dar só uma introdução. Você fazendo, cara, essa mentoria, principalmente o módulo 1, o que você vai sair sabendo daqui? Você vai ter um norte de como priorizar suas dívidas, se você tiver. Então, se o seu problema é dívida, se você acha que não quer fazer porque deve, você vai ter pelo menos um norte aqui. Na carga horária desse módulo de 6 horas, não dá para eu dar tudo sobre gestão de dívida, mas um norte você vai ter. Você vai saber se planejar financeiramente, você vai saber ter ideias de como montar seu orçamento, principalmente focando em priorizar uma reserva para você investir todo mês, né? E ter uma reserva no futuro. Vai conhecer os principais índices do mercado, que são fundamentais para você entender os investimentos, depois vai ver esses investimentos, e vai saber investir você mesmo, sem depender de ninguém, gerente, assessor, e investir do seu celular, de forma segura, sem depender de ninguém, além de montar a sua carteira de investimentos. Módulo 2, você vai ver que ações e FIIs não são o bicho de cabeça que você acha que é, você vai aprender os principais conceitos, você vai ver que não é difícil de investir, que dá para você investir do seu celular. Fácil de investir. Eu te garanto que é. Converse com as pessoas que já fizeram as outras turmas e eles vão te confirmar. Você vai ver que não é tão arriscado quanto você acha que não é cassino, que não é loteria, que é a forma de você medir os riscos dos ativos e dosar a que nível você quer se expor. Você quer correr mais risco? Pode correr, mas aí tem aquele trinômio, tá? Risco e rentabilidade. Você vai dizer o risco que você quer correr. Você vai conhecer os principais setores de ações e fundos imobiliários e quais são os mais promissores para investimento. Os que eu acho, né, que você deve priorizar. A mesma coisa para os fundos imobiliários, tá? Na mesma linha. E conhecer os indicadores. E a questão da alocação estrutural. Bom, em dólar na mesma linha, né? Passando mais rápido, mas foi o que eu já mostrei. Como a gente vai conduzir o curso, gente? São aulas parecidas com essa, mas também com partes práticas, tá? Eu vou mostrar vídeos, eu vou mandar planilha para vocês. E a aula não é só ao vivo. Ela vai ficar disponível para você assistir a hora que você quiser. A minha sugestão, né? É como são 4 aulas, é que você não deixe para assistir as 4 depois, que não faz muito sentido. Você vai perder, né, o meu acompanhamento. Então, se você perder uma aula numa quarta, tente assistir na quinta ou na sexta. Tente assistir no sábado. São 2 aulas no máximo na semana, né? Não conseguiu assistir uma ou 2, assiste no fim de semana, para depois você estar em dia e eventualmente tirar dúvidas. Mas, se você não puder uma aula ou 2, ela vai estar disponível para você assistir a hora que você quiser, como se estivesse ao vivo. E você vai ter material didático, tá? Você vai ter planilha do Excel, onde você vai colocar os seus investimentos, ela já vai vir pré-preenchida com um template.
e vai poder monitorar o desempenho dos seus investimentos. Vai ter vários cálculos já nas células automáticos de rendimento bruto, de rendimento líquido, como descontar imposto de renda, como descontar IOF. Vai ter cálculos de balanceamento de carteira, cálculos de renda passiva para aposentadoria, de comparação de ativos. Tudo isso aí já tem uma planilha pré-preenchida que eu estou trabalhando há quase 1 ano e meio no desenvolvimento dessa planilha. Quem sabe no futuro eu consiga transformar isso num aplicativo, mas por enquanto é a planilha do Excel. Você vai ter um bookmark, gente, que eu vou até mostrar aqui para vocês, que é todo esse bookmark aqui, ó, menos o de cripto, tá? Que o de cripto é para um módulo específico de cripto, mas esse bookmark todinho, ó, que vocês estão vendo aqui na tela, que a gente vai usar ao longo do curso. Esse aqui é para o módulo 3, né? Que é o de investimentos americanos. E aqui, ó, para análise de ativos. Então, você vai poder já ter isso aqui de forma mastigada, não vai precisar procurar. Aqui para análise dos índices, ó, tem todos esses portais, né, já salvos para vocês poderem navegar. E ao longo do curso, né, a gente vai estar usando eles juntos. Aqui, né, alguns já salvos, né, com conceitos de ativos. Aqui vários aqui que são focados para imposto de renda, né, como declarar. Aqui para gerir a sua carteira, né, aplicativos para gerir sua carteira. Enfim, várias coisas aqui. Vocês vão ter o meu bookmark para poder gerenciar e acompanhar o seu investimento. E vídeos, tá? Gravados aí ao todo de como investir. Você vai ser acompanhado, tá? Ao longo da sua jornada de investimentos. Eu não tenho curso, né, de formação pela Bolsa de Valores, pela B3, então eu não posso indicar ativos para vocês, compre esse, compre aquele, mas eu posso fazer uma orientação. E é isso que eu vou fornecer. Eu vou te dar uma tutoria de 90 dias, a partir do encerramento do curso, com orientação para montar a sua primeira carteira. Então, você vai montar e eu vou te dar uma orientação. Ó, vá por aqui, vá por ali. Né? Esse tipo de investimento aqui tá pouco, tá muito. Vá mais para esse lado, vá mais para esse. Enfim, eu vou te dar uma tutoria para montar a sua primeira carteira. Além disso, você vai ser inserido num grupo de WhatsApp com a minha comunidade Finanças com André, onde estão todos os egressos do meu curso. E a gente está trocando ideia com frequência. Eu estou passando dicas frequentes de investimento. E pelo menos uma vez por semana, né, eu gravo um áudio com panorama do mercado financeiro nacional e internacional, aonde pode te dar dicas para você continuar os seus aportes, né, e fazer investimentos. E aí é uma questão que muitas vezes está um pouco escondido, né, ao longo da minha exposição, que é quanto custa, né, essa tutoria. Primeiramente, eu vou mostrar um vídeo curto de um grupo que sou muito fã, em especial desse cara, Eduardo Moreira. E que ele não é meu concorrente, tá? Porque eu até sugiro, né, que você assine a plataforma dele, além do meu curso. Eu mesmo assinei tem um mês, tá? R$60 e pouco por mês. E eu assinei a plataforma dele, que tem quase 300 cursos de tudo que você possa imaginar, inclusive cursos de finanças. E ele fala um pouquinho, né, em relação a preços de mercado desses cursos de financiamento. Vamos assistir aqui. Se você fosse pagar para ter tudo isso, são assim, estou falando dezenas de relatórios que vocês têm toda semana disponíveis, você tem todos esses cursos que a gente oferece, e agora a educação continuada, vocês vão gastar uma fortuna. Então, só para vocês terem ideia, uma consultoria de investimento de alguém que chega e te diz o que você tem que fazer com o seu dinheiro, e tu vai ter que confiar, e são pessoas que às vezes sabem menos do que vocês vão saber estudando o que a gente oferece para vocês, se vocês se dedicarem mesmo. Uma consultoria, esses caras cobram R$4.000, média de mercado. Se você for fazer um curso online, que é muito menos completo do que a gente oferece aqui, vocês vão pagar R$1.500 para fazer um curso sobre um dos assuntos que a gente falou aqui. E se vocês forem assinar relatórios de empresas que são empresas ligadas a bancos,
cheias de viés, cheias de pendendo para cá ou para lá para poder ajudar o banco e não você, vocês vão pagar uns R$300 por mês só os relatórios, né? Então mais ou menos uns 3.600 por ano. Estamos falando de mais de R$9.000 por ano que vocês vão gastar usando o que está no mercado aí, sem ser os mais caros, tá? Faculdade. Uma mensalidade numa faculdade dessas de ponta está custando mais de R$5.000, essas faculdades particulares, claro. E uma pós-graduação de finanças no mercado está também saindo por mais de R$25.000. Tem ex-ministro, que eu borrei a tela aqui, que é responsável pela inflação alta, responsável por queda de investimento, responsável que está... R$20.000, tá? Que esse ex-ministro, que eu acho que dá para saber quem é, né? Tá cobrando aí para colocar. Não é menos de R$2.000 um curso, né, com esse conteúdo que eu ofereço para vocês nesses 2 módulos. Né? A média, como ele mesmo falou, né, para um módulo só é R$1.000 e poucos, um curso completo R$3.000, é a base desses cursos aí. E quanto que a gente está cobrando, que eu considero realmente uma ajuda de custo, porque eu tenho vários custos envolvidos, tá? De marketing, da homepage que a gente está lançando, financeiros, enfim, eu tenho alguns cursos embutidos aí. E, basicamente, esse é o custo que eu estou cobrando. Esse aqui é o preço à vista, ou no Pix, tá? O módulo 1, R$200, o módulo 2 também, e o módulo 3, e o módulo 2, como tem uma carga horária, né, 50% maior, também tem um preço 50% maior, é proporcional. Mas, se você fizer mais de um módulo, você tem um desconto de 10%. Isso é, se você fizer esses 2 aqui, ao invés de você pagar 500, você vai pagar 450. Se você fizer os 3, ao invés de você pagar 700, você vai pagar 630. Sempre 10% de desconto. Posso pagar no cartão de crédito? Pode, mas o cartão de crédito tem um acréscimozinho, tá? De 10% do preço à vista. Para pagar em uma vez. E no cartão tem a possibilidade de você pagar até em mais de uma vez, mas aí é mais do que 10% e o parcelamento não é meu, é do Mercado Pago. Mas em uma vez só, né, um acréscimo de 10% aqui. Isso é, para aprender isso tudo que vocês estão vendo aqui numa carga horária aí de 21 horas, vocês vão ter aí basicamente o custo de R$630, você vai pagar com desconto, né? R$630, quando normalmente, né, o preço de mercado dele aí é acima de 2.000. E vocês vão ter o acompanhamento comigo para montar a carteira por 90 dias e vai ficar lá no grupo do WhatsApp o tempo que você quiser. Tem gente aí na primeira turma que ainda está lá e a gente está sempre trocando ideia. Então, está lançada a turma 3. Existe aí um grupo de WhatsApp para os interessados. Nas minhas redes sociais tem link para entrar no grupo. Criamos aí um Instagram específico para essas minhas tutorias e é onde vai ficar concentrado as dicas de finanças, que é o Financas com André _ E, recentemente, temos uma página na internet que está aqui. Finanças com André, sem cedilha, né? .com.br. Através dessa página aqui, se você entrar nela, você vai poder ter oportunidade, ainda está em construção, mas já está bem adiantada. Você vai ter a oportunidade de ver aqui algumas informações que eu passei dessa live. Ó, informação dos módulos. E essa seção aqui de curiosidades, ó, que tem algumas reportagens que a gente já colocou aí. O Alano é web design, ó. Tem mais algumas informações aqui. No meu Instagram também tem, tá? Mais algumas informações aqui interessantes sobre investimento. E aqui um perfilzinho aí, ó, meu, que fala aí da importância de investir. E em alguns lugares aí tem o grupo de WhatsApp, tem um formuláriozinho para você clicar e também tem o grupo de WhatsApp para você entrar e poder participar, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Estou disponível aí no YouTube para se alguém tiver alguma dúvida,
poder aí conversar.